Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amigos e irmãos do Face, Igreja Batista em Governador Portela, né? Começamos mais uma transmissão do nosso culto, né? Com louvor e palavra e oração também, né? E a gente começa orando, agradecendo a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelas Suas misericórdias que permitam que muitas pessoas acordem hoje, Senhor Deus. E obrigado, Senhor Deus, por esse meio de transmitir esse culto. Ó Pai amado, queríamos estar juntos no mesmo lugar. Ó Deus, mas sabemos que esse momento irá chegar, será um momento de muita alegria, mas te agradecemos por essa possibilidade, Senhor Deus, de estarmos juntos através da internet, através do Facebook. Muito obrigado, ó Pai, por esses momentos. Peço que o Senhor abençoe cada um que participará desse culto, cada um que participará dessa transmissão. Ó Deus, que irá se conectar, que irá ouvir Tua palavra. Peço que o Senhor conduza todos os momentos, os louvores, as orações, ó Pai. Ó Deus, e te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama e porque o Teu amor é invencível. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos começar louvando uma música que fala "Nada vai nos separar", né? É uma música animada. Aí se você quiser bater palma aí da tua casa, né? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. La, 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 oh, 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 oh. La, 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 la. É forte, profundo mar, Tua presença vem me amparar, pois Seu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, e eu sei que me amas, Teu amor não falha.
fazes que tudo coopere para o nosso bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, e eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Graças a Deus, o amor de Deus não falha, né? E é por esse amor que podemos fazer essa transmissão, podemos estar juntos, né? Podemos estar orando, louvando, lendo a sua palavra. Graças a Deus o amor dele não falha. Se você tiver algum pedido de oração, né, até mesmo algum agradecimento, você pode deixar nos comentários, tá bom? Nesse momento nós vamos estar orando antes de estarmos meditando na palavra dessa tarde, tá? Pai, a tua palavra, Senhor Deus, é uma carta de amor para nós. Que teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos ajude nesse momento a entendê-la. Ó Pai amado, que a Tua palavra possa fazer o que Te apraz em nossos corações, promovendo cura, promovendo libertação, promovendo salvação. Ó Pai amado, nos dando ânimo, coragem, aumentando a nossa fé. Ó Deus, faça o que o Senhor quiser, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos continuar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 é o texto que nós vamos estar meditando nessa tarde, refletindo sobre ele. Mateus 14, a partir do versículo 22. Nesse momento a gente vai refletir sobre uma das passagens mais famosas do Evangelho. Jesus andando por cima do mar, né? Por cima das águas. Foi um milagre incrível, né? Algo que nunca ouvimos falar que aconteceu de novo na história, né? Ele nos revela poder, mas principalmente amor. Porque Jesus, nós vamos ver no texto, que ele não anda sobre as águas para se mostrar, para se envaidecer. Ele anda por uma necessidade, né? E esse amor, esse poder de andar sobre as águas vem desse amor, né? Por isso, o que nós vamos refletir sobre hoje é o seguinte, é o título da nossa reflexão: o amor que vence tudo e tira o medo. O amor que vence tudo e tira o medo. Amém? Vamos estar lendo Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o 33. Amém? Mateus 14, do 22 ao 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, ao cair da tarde. Lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?"
E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Já oramos, né, e cremos que Deus está agindo nesse momento nas nossas vidas, através da leitura da palavra e através da nossa reflexão, né? E o texto começa com Jesus despedindo os discípulos, despedindo a multidão e indo para o monte orar, né? Então o texto começa com Jesus orando, né? E Jesus, ele tem essa necessidade de orar nesse momento, e podem ser muitos os motivos que levaram Jesus a orar, né? Jesus, ele podia estar agradecendo pela vida de João Batista. Ele tinha recebido a morte de João Batista alguns momentos antes, né, de estar orando. Ele recebeu essa morte de João Batista, mas teve que satisfazer a necessidade de um povo através da mensagem, pregar a mensagem para o povo que seguia, era muita multidão, né? E ainda não tinha tido tempo de refletir sobre essa morte de João Batista, né, que ele mesmo falava que era o maior nascido dentre mulheres. Então ele prega para o povo, logo depois ele multiplica pães e peixes, e após essa multiplicação dos pães e peixes, ele despede os discípulos e despede a multidão logo após. Manda os discípulos entrarem no barco e depois despede a multidão e vai para o monte orar, sozinho, né? O mestre precisava de um tempo a sós, né? E Jesus orando ali, ele pode estar agradecendo pela vida de João Batista, pelo ministério de João Batista. Jesus, ele também pode estar agradecendo pela vida dos discípulos. Ele havia acabado de comissionar esses 12 para que andassem com ele, né? Jesus também podia estar agradecendo pela multiplicação dos pães e dos peixes, por ter pregado ali aquela multidão, por seu ministério estar se desenvolvendo, né? E podia estar agradecendo pela oportunidade de estar pregando as pessoas, por estar alimentando as pessoas que estavam com fome, né? Mas Jesus, ele tinha essa rotina de sempre estar orando, sempre estar indo para o monte. Eu um dia, logo no início da quarentena, eu preguei sobre Jesus ensinando a orar e falei de Jesus nos ensinando a entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar ao nosso Pai que está em secreto, né? Jesus não tinha um quarto ambulante por onde ele poderia levar, mas eu expliquei que o quarto são princípios, o quarto é um princípio. O quarto é um lugar que você fica sozinho com Deus. E o monte, os montes, o Jardim das Oliveiras, né, alguns lugares ao ar livre, muitas vezes era o quarto de Jesus. E Jesus passou boa parte da noite, da madrugada ali orando, né? E tem um texto em paralelo, em João capítulo 6, versículo 15, que nos revela, de repente, o principal motivo de Jesus ter ido para o monte orar. Vamos estar lendo João capítulo 6, versículo 15. Né? Se o irmão não conseguir manusear a Bíblia aí rápido, eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. João capítulo 6, versículo 15. É um texto paralelo, irmãos. É a narrativa de João sobre essa evidência, né? Sobre esse momento, né? Da multiplicação dos pães e peixes. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Ou seja, o ministério de Jesus estava fazendo tanto sucesso, irmãos, que o povo estava combinando para fazer Jesus rei à força. E Jesus foi para o monte orar. Por quê? Porque muitas vezes Deus, ele planeja algo para nós. Deus, ele tem planejado algo para nós, mas o inimigo, ele às vezes quer adiantar. Ele quer adiantar as coisas, ele quer um atalho, né? E Jesus, ele não queria, ele sabia que não iria ser coroado rei, porque ele sabia que Deus o iria coroar rei dos reis, rei de todos os reis que já existiram, senhor de todos os senhores. Hoje nós temos a autoridade, os presidentes. Jesus é o presidente de todos os presidentes. Então, o povo tinha até uma boa intenção, né? Mas Jesus, ele tinha a oração. E Jesus foi orar. E de repente até consultar a Deus se esse era o caminho, se essa era a hora. De repente Deus iria movimentar ali uma crucificação através dessa coroação, mas não, ainda não era a hora. E você vê como é que o povo às vezes não é de confiança, né? Porque esse mesmo povo que queria fazê-lo rei, depois
ao invés de escolher Jesus para ser solto, escolhe Barrabás, incitado pela liderança, né? Ou seja, Jesus ele sabia que no tempo certo Deus o iria exaltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será que Jesus precisava orar tanto assim? Às vezes eu leio a palavra e vejo Jesus orando uma hora, Jesus orando outra, Jesus sempre orando, e eu me pergunto, quem precisa orar mais? Jesus ou nós? Quem precisa orar mais, meus irmãos? Jesus ou você? A resposta fica clara, né? Quem precisa orar mais somos nós. E por que nós oramos tão pouco? Eu me incluo. Por que eu oro tão pouco? Né? Temos que orar mais para acertar mais, para tomar decisões melhores, para sermos transformados e nos parecermos mais com Deus, né? Para nós entrarmos em sintonia com Deus, que eu creio que era o motivo de Jesus. A agenda de Jesus era cheíssima, mas a principal, a prioridade de Jesus na sua agenda era a oração, né? Ele virava o dia orando, né? Muito interessante isso, irmãos, porque quando nós vemos Gênesis, a criação, o dia de Deus é o contrário do nosso. Foi tarde e manhã, né? Ou seja, quer dizer que quando nós estamos no meio do nosso trabalho, quando nós estamos no início do nosso trabalho, Deus já está no meio do trabalho dele, né? E Jesus passava, né, essa tarde e manhã sempre orando, tarde e manhã sempre orando. Jesus ele orava nesse período, né? Interessante isso demais, né? Outra coisa que nós vemos nesse texto, irmãos, é que após descer do monte, o barco vai embora. Os ventos vão levando o barco para longe. Os discípulos tentam remar, mas o barco está longe. Os discípulos não conseguem voltar para perto de Jesus. Mas Jesus, ele anda por cima do mar para encontrar os seus discípulos. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Jesus. O mar representa tudo aquilo que pode nos separar desse amor. O mar representa a rebelião, o mar representa o mundo. O mar na Bíblia tem uma característica, uma simbologia de rebelião. Você vê que lá no Novo Céu e na Nova Terra, o mar já não existirá mais. Não quer dizer que no Novo Céu e na Nova Terra não vamos ter praia, né? Não vamos ter lugares lindos, águas cristalinas, não. Mas é que não vai mais haver rebelião. Não vai mais haver essa rebeldia. Por isso que em Apocalipse a besta ela surge do mar. Porque o mar tem esse símbolo de rebelião. Mas Jesus ele anda por cima do mundo, por cima das rebeliões. Jesus ele anda por cima, Jesus é soberano sobre isso. E Jesus ele vem até o nosso encontro, não importa o que acontecer, ele vem até o nosso encontro. Ele não desiste de nós. Por isso ele anda por cima do mar. Era uma necessidade. Não foi uma vaidade. Não foi para demonstrar poder. Não foi para mostrar o como ele era poderoso, mas sim uma necessidade. Porque os discípulos não conseguiam chegar até ele. Ele não iria nadando, de repente, para se molhar e ficar com frio. Ele foi por cima do mar, porque ele é poderoso. E até hoje, ele passa por cima de qualquer circunstância, ele passa por cima de qualquer coisa para nos encontrar, para vir em nossa direção. E eu creio que esse amor que é poderoso, esse amor que vence, ele pode vencer tanto o mundo que quer nos afastar de Deus, quanto as circunstâncias da vida que também muitas vezes querem nos afastar de Deus, né? Assim como o mar representa o mundo, a rebelião, os ventos que estão aqui afastando os discípulos, junto com o mar, eles representam as circunstâncias. E parece que as coisas se embolam e querem nos afastar da presença de Deus. Mas assim como os discípulos, nós não podemos desistir de remar. Nós não podemos desistir de fazer a nossa parte. Nós não podemos desistir de demonstrar que nós queremos estar perto de Deus. Ainda que nós às vezes sintamos Ele longe e não consigamos, porque Ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos socorrer. O amor dele é poderoso. Não somos nós que conseguimos chegar até Ele. Nós queremos, mas muitas vezes não conseguimos. Mas Ele não. Para Ele querer é poder. Ele quer e consegue, vem até nós e chega até nós e acalma as coisas.
E foi o que aconteceu aqui. Por isso que é um evento tão maravilhoso. Né? Não é só o fato de Jesus andar por cima do mar, é o porquê ele andou por cima do mar. Ele andou por cima do mar por nos amar, porque amava os seus discípulos e ainda nos ama. E ele passa por cima de qualquer situação, de qualquer circunstância, para nos encontrar, para estar conosco. Né? Os discípulos remavam, mas o barco cada vez se afastava mais. Eu acho que a principal lição aqui que isso traz é que não é pelas nossas forças. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fortes, não é porque nós conseguimos, não é porque nós somos a melhor igreja do mundo. Não é por causa disso, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. E a remada, irmãos, pode até não nos fazer chegar em Jesus, o fato de nós estarmos remando, mas nos fortalece. Faz a gente criar músculo. Faz a gente perseverar, faz a gente se manter acordado, faz a gente se manter vigilante, faz a gente manter os olhos na direção de Jesus, porque embora eles não estivessem conseguindo, eles estavam remando na direção de Jesus. E quando Jesus vem e chega perto dele andando sobre o mar, é engraçado porque os discípulos eles sentem medo. Né? A princípio eles não reconhecem que é Jesus, eles pensam que é um fantasma. E muitas pessoas, irmãos, sentem medo de Jesus até hoje, sentem medo dos cristãos, às vezes até ódio, mas é sempre por ignorância, é sempre por não conhecer, é sempre por não nos conhecer de perto, é por não conhecer Jesus de perto. Eu fico vendo às vezes pessoas que atacam a Bíblia, que de repente atacam até Jesus, e os seus ataques são infundados. São frutos de ignorância, são frutos de traumas, são frutos de coisas que a vida os causou e eles não conhecem realmente quem é Jesus, porque se conhecessem, não falariam besteira. Né? Irmãos, essa caminhada de conhecimento de Jesus é algo que é uma caminhada. Temos que ir conhecendo. Então Pedro, né, ainda já se levantando de repente como líder da igreja, de repente fruto da oração de Jesus lá no monte, isso, né? Pedro já se levantando, ele fala, se é o Senhor, deixe-me ir contigo sobre as águas. E é interessante, irmãos, porque embora seja uma dúvida, e de repente a gente fica ofendido, nossa, está duvidando se é Jesus, está duvidando da palavra de Jesus. Jesus não vê dessa forma. Jesus ele quer transformar a sua dúvida, os seus medos, a sua incerteza em passos em direção a Ele. Não tem problema se você tem dúvidas, não tem problema se você tem incertezas, não tem problema se você tem medos, contanto que você continue olhando e indo em direção a Jesus e se aproximando dele. E foi o que Pedro propôs. E Jesus não titubeou, ele falou assim, venha! É interessante que Pedro faz uma declaração, né? Se és tu, me deixa ir contigo, encontrar contigo, andando sobre as águas. E Jesus é simples, ele fala, venha, venha. E até hoje Jesus ele tem esse anseio em nos abençoar, em nos fazer chegar perto dele, venha. Tanto que nessa caminhada de conhecimento, Jesus ele fala lá em João capítulo 15, não vos chamo apenas de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, ele sabe. Então vocês são meus amigos. Jesus quer que sejamos amigos dele, que conheçamos ele intimamente. E Pedro tem essa experiência. Mas acontece algo ali na caminhada, né, irmãos? E todos conhecemos e já ouvimos falar. Se não conhecemos, vamos saber agora. Pedro, ele começa a andar ao encontro de Jesus, mas de repente ele olha para o vento, e ele teme. Ele teme e começa a afundar. E o medo, muitas vezes, irmãos, nos atrapalha. Às vezes nós somos duros em criticar os discípulos. Às vezes nós somos duros, né? Nossa, esse povo com medo de Jesus andando sobre as águas, Pedro com medo ali, já estava andando sobre o mar, agora sente medo do vento. Mas quantas vezes nós não somos parecidos com esses discípulos, irmãos? A gente às vezes está caminhando bem, mas de repente vem um vento, vem um som,
E a gente duvida, a gente tem medo, e a gente fala, será que é isso mesmo? Será que é para eu estar nessa direção? Será que é para eu estar nessa igreja? Será que é para eu estar nesse trabalho? Será que é para eu estar nesse chamado que Deus me deu? Será que é para eu estar casado? Será que meu casamento realmente é de Deus? Será? Será? E aí a gente começa a afundar nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nos nossos questionamentos. Novamente, irmãos, isso é humano. Não é bom, mas é humano. Não se sinta culpado. Faça como Pedro, clame, Senhor, salva-me. Hoje estávamos, falando na escola bíblica dominical pela manhã na igreja sobre súplica. Pedro suplicou, Não tem como alguém estar afundando e falar assim, Senhor, por favor, me salve. Não, o Senhor Pedro falou assim, Senhor, me salva, E às vezes nós, e aí eu falo com muito carinho do povo batista, porque eu amo estar na igreja batista, às vezes os batistas eles têm medo de gritar, eles têm medo das suas emoções, mas não tem jeito, irmãos. Às vezes nós temos que clamar, que suplicar, que gritar, e eu creio que foi por causa de Pedro. Senhor, salva-me! E o Senhor atende. E o Senhor esticou a mão e tirou Pedro e voltaram ambos juntos para o barco. Isso é muito lindo, irmãos. Por quê? Porque isso é bíblico. É bíblico. Nós temos aqui o Salmo 34, olha o seguinte, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E o Senhor continua nos livrando. Basta que clamemos. Ele irá nos livrar. É isso que fala no Salmo 34. Essa é a missão de Jesus. Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, Pedro ele começou muito bem. Ele começou a caminhada muito bem, mas de repente ele começou a afundar e se viu perdido, com medo. Ele clamou e Jesus o atendeu. Porque Jesus ele continua salvando. E se, mesmo que você já tenha entregue a sua vida a Jesus, mesmo que você já tenha começado a sua caminhada como discípulo de Jesus, entregue sua vida, colocado as suas coisas na mão de Jesus, você não está livre de, em certos momentos, começar a duvidar, começar a ter medo, começar a afundar. Mas tem outra coisa de que você não está livre, do amor de Deus. O amor de Deus não desiste de você. O amor de Deus te dá sempre mais uma chance. O amor de Deus está sempre com a mão estendida para te abençoar, para te alcançar, para te levantar, para te fazer andar sobre as águas de novo e voltar para o barco, Jesus, a gente vê aqui um exemplo particular de Pedro, irmãos, porque não iria ser nem a primeira nem a última vez que Pedro ia precisar de Jesus. Foram muitas vezes, Pedro aqui, ele tem essa experiência de andar por cima do mar, e eu fico imaginando se ele consegue ir até o final. Vamos imaginar se Pedro consegue ir até o final. Se Pedro ele consegue chegar até Jesus, voltar. Se Pedro, de repente, um dia sozinho, ele consegue andar por cima do mar sozinho. Vamos fazer esse exercício de imaginação. Que desse tudo certo. Irmãos, Pedro já foi um discípulo difícil de lidar com os moles que ele deu. Imagina se desse tudo certo. E assim somos nós. Às vezes, quando as coisas dão muito certo, a gente começa a se ensoberbecer e achar que é por nós. A gente vê quando Jesus ele começa a se mostrar um pouco mais para os discípulos, eles chegam no ápice. Jesus ele acalmou o mar e a tempestade, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, curou aleijados, Jesus fez surdo e mudo falar, e o ministério está no ápice. Jesus fala assim, olha, convém que eu seja entregue na mão dos anciãos, da liderança religiosa e seja morto. E ao terceiro dia ressuscite. Pedro ele resiste a Jesus e fala assim, não, Senhor, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Se vocês percorrerem Mateus mais à frente, no capítulo 15 e 16, vocês vão ver isso. Se vocês forem em Marcos capítulo 8, é logo a seguir esse episódio. Pedro resiste à palavra de Jesus. Jesus fala o seguinte,
Aparta-te de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, só compreende as coisas dos homens. A tua fé ainda está pequena, Pedro. A tua fé ainda precisa crescer. E essa é a palavra que Deus dá para nós. Muitas vezes a gente se acha, mas a nossa fé ainda está pequena. A nossa fé ainda precisa crescer. Ainda precisamos melhorar. Ainda vamos precisar muito da ajuda do Senhor, como Pedro precisou. Tanto que depois Pedro nega Jesus. Já em Atos, cheio do Espírito Santo, Pedro é preso e Pedro é livre da prisão por um anjo miraculosamente. Deus ainda continuava livrando Pedro, ajudando Pedro, livrando. E na nossa caminhada cristã, Deus ainda continua nos ajudando, nos livrando. Ainda continua se revelando a nós como um Deus que salva, como um Deus que é misericordioso, como um Deus que está atento ao nosso clamor e não está longe, Ele está perto de nós para nos salvar. Jesus fala, pequena fé. Por que duvidaste? Por que tua fé foi tão pequena? Irmãos, não importa. Nós temos que crescer na fé. Nós temos que prosseguir na fé. E isso é latente. Mas ainda que tenhamos uma fé pequena, nosso Deus é grande. Aquele que responde à nossa fé é maior que tudo. Então, ainda que você tenha uma fé pequena, clame. Clame, mas também não se acomode. E de repente, por isso Jesus falou isso para Pedro. Por quê? Porque ficarmos sempre nas mesmas situações, sempre com os mesmos temores, sempre com os mesmos medos, não é bom para a gente. Por isso nós temos que crescer. Por isso a nossa fé tem que se aperfeiçoar. Por isso que nós temos que andar de fé em fé. Para quê? Para que Deus vá nos transformando e possamos alcançar novas vitórias e possamos ter novas experiências. E possamos estar cada vez mais conhecendo de Deus e principalmente abençoando vidas aqui. Porque nós fomos chamados para ser bênção. E Pedro foi uma bênção muito grande para a igreja. Pedro ele foi uma bênção na vida dos cristãos, né? E Deus ele quer nos transformar cada vez mais em bênção nas vidas dos outros e as nossas experiências, inclusive as experiências ruins, servem também para que nós possamos abençoar outras pessoas, aconselhar outras pessoas, desenvolver nossa intimidade com Deus, né? Eu tenho aqui um texto que eu separei, Efésios capítulo 3, dos versículos 13, Efésios capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, que diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Conhecermos o amor de Deus em todas as suas dimensões. E isso aumenta a nossa fé, faz com que a nossa fé fique mais firme, fique mais fundada, mais arraigada. Ou seja, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor, como é falado lá em Oséias capítulo 6, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, faz parte da nossa caminhada de fé, faz parte do o que nós fomos chamados para ser, discípulos de Jesus, sempre o seguindo, sempre atrás dele, seguindo os seus passos, conhecendo ele cada vez mais, nos tornando amigos e amigos íntimos de Jesus. Por quê? Porque ele quer nos abençoar, para que nós sejamos abençoadores também. Amém? Jesus entrou no barco, Jesus e Pedro no barco, e o vento cessou. Os vendavais dessa vida passam. Os momentos ruins de temor vão passar. Os momentos de medo vão passar. Mas o amor de Deus vai permanecer para sempre em nossas vidas. Os ventos passam, mas o amor de Deus permanece para sempre. O vento passou, mas Jesus permaneceu, né? E eu vejo ali, irmãos, e sinto até saudade dos nossos momentos como igreja, né? Porque assim que Jesus entra no barco, os discípulos falam, realmente, tu és filho de Deus, e os adoram, né? E os discípulos adoraram juntos a Deus ali no barco, né?
E tô doido para voltar pro meu barquinho, para a igreja, para nós estarmos adorando a Deus juntos. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, adorarmos a Deus junto com os nossos irmãos. E foi o que os discípulos fizeram. Ali já estava começando a igreja de Jesus, os discípulos adorando Jesus no barco. E o barco é uma referência muito boa, né, irmãos? Porque nós temos Noé construindo uma arca, uma espécie de barco, e salvando a sua família do dilúvio. E é nesse barco com Jesus que nós somos salvos, né? Esse barco muitas vezes não é nenhum lugar tão agradável. Às vezes a igreja não é um lugar agradável. Quem nunca foi machucado na igreja? Quem nunca, né? Como falam os jovens. Quem nunca tem uma história triste para contar em relação à igreja? Mas somos assim. Somos imperfeitos. A igreja é imperfeita. Os discípulos voltaram a errar. Pedro voltou a dar mole. Mas Jesus nunca desistiu deles. E Jesus também nunca desiste da igreja. Jesus nunca desiste de nós. Temos que ser pacientes uns com os outros porque nós não somos perfeitos. Assim como pessoas e situações já te machucaram, assim também você de repente machucou outras pessoas. Eu nunca esqueço de uma experiência. Tinha uma pessoa que estava chateada comigo, essa pessoa é um pouco problemática, né? Mas é irmão, é da igreja. E uma das últimas vezes eu descobri que ela está chateada da maneira que eu dei os R$ 2 para ela, né? A gente fez uma inteira para comprar pão com mortadela e aí deu R$ 2 e eu dei R$ 2 para essa pessoa, né? E ela ficou chateada com a maneira que eu dei os R$ 2. Eu nunca imaginei que eu chatearia uma pessoa pela maneira que eu daria dinheiro para ela. E realmente eu nem me lembro a maneira com que eu dei os R$ 2 para ela. Mas eu sei que aquilo ali a machucou. Eu a machuquei sem querer e isso acontece, irmãos, na igreja. Isso acontece no nosso barco. Mas com Jesus no barco, nós temos segurança. E embora não seja 1000 maravilhas, nós temos certeza que um dia será as 1000 maravilhas, não só 1000, mas milhares de milhões de maravilhas, porque seremos transformados, glorificados e não estaremos mais num barco, mas no novo céu e na nova terra, em que habita a justiça, em que habita a bondade, em que habita a santidade, onde as nossas lágrimas serão secas, onde não haverá morte nem dor. E Deus será o nosso Deus e veremos eles assim como nós nos vemos no dia a dia. Não haverá noite, não haverá mais rebelião, né? Eu queria terminar contando uma história, irmãos. Uma história que de repente alguns de vocês já conhecem, né? Ela se chama O Náufrago. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que o Senhor o protegia, né? Durante essa viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores do avião começou a falhar. E aí deu uma pane geral e aquele avião caiu no mar. Toda a tripulação morreu, menos aquele homem que viajava. E ele ficou um tempo em naufrágio, mas conseguiu chegar até uma ilha. E agradeceu a Deus por estar vivo, né? E ali naquela ilha ele encontrou coco para beber, ele conseguiu pescar, conseguiu se alimentar. Depois de um tempo ele conseguiu achar uns troncos caídos e fez ali um abrigo, né? E ficou até feliz, porque além de ser livre da morte, ele estava conseguindo se alimentar e agora ele tinha até um abrigo em relação ao vento. Ele tinha um abrigo em relação ao sereno da noite, né, que o protegia de alguma maneira. Um dia de manhã ele vai pescar e pega 2 grandes peixes e fica feliz e volta feliz, porque ele teria refeição para aquele dia todo, ele não precisaria mais pescar naquele dia, ele teria peixe para amanhã, para tarde, para noite, né? Mas quando ele olha para o seu abrigo, o abrigo está pegando fogo. E ele fica muito triste, chateado e fala com Deus: Deus, não aguento mais, as pessoas morreram lá, só eu sobrevivi e agora eu estou aqui, eu consigo construir essa cabana com sacrifício e agora ela pega fogo. Puxa, Deus, não aguento mais, tá difícil. E de tanta tristeza aquele homem dormiu, ele conversou com Deus e dormiu. Depois ele foi acordado com uma mão tocando nele. Senhor, Senhor! E ele acorda. O senhor está bem?
né, ainda maravilhado, vendo aquele marinheiro, vestido de marinheiro. Ele: Senhor, viemos te salvar. Ainda bem que o Senhor fez o sinal de fumaça, senão passaríamos direto por essa ilha. E ele entendeu que os planos de Deus são maiores, que Deus vê mais à frente. Que embora algumas coisas que aconteçam na nossa vida possam parecer ser ruins, todas as coisas contribuem para o nosso bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, continue crendo, continue confiando, porque o amor de Deus vence tudo e quer nos tirar todo o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, a primeira carta de João capítulo 4, versículo 18, fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus é poderoso para passar por cima de tudo que nos afasta dele. Responda esse amor dando um passo de fé e entregando sua vida a ele. Se você ainda não entregou, você entrega a sua vida a ele pela primeira vez. Se você já entregou, continue entregando a cada dia, dando esse passo de fé em fé, para que Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Nós vamos estar cantando um louvor agora, que se chama Nada Temerei, né? Se eu não me engano, da Igreja Batista Atitude. Nada Temerei, da Igreja Batista Atitude. Do Ministério de Louvor da Igreja Batista Atitude. E parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de nós. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o teu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de nós. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso
voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, essa transmissão, por essa palavra. Que essa palavra faça o que te apraz na tua vida, na tua mente, no teu coração. Amém? Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse culto, por essa transmissão. Obrigado por termos chegado até o fim mais uma vez. Obrigado pelo teu povo reunido, Senhor Deus, nas suas casas, através desse meio de comunicação. Obrigado por todos que estão conectados nesse momento. Ó Pai amado, e pedimos que a Tua palavra possa, Senhor Deus, encorajar a cada um, Senhor Deus. Encorajar a dar o passo que precisa ser dado, a pisar sobre as águas, a confiar em Jesus. E ainda que não dê muito certo, que os olhos mantenham-se firmes no Senhor Jesus, ó Pai amado. Porque, como disse o louvor, Senhor Deus, tudo contribui para o nosso bem. Que possamos clamar quando nos sentimos aflitos, ó Pai amado, porque sabemos que a sua resposta chega. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas essas aflições, ó Pai. Muito obrigado por essa confiança que temos em Ti, Senhor Deus. Se há alguém aflito nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja, ó Pai amado, operando livramento, Senhor Deus. Se há alguém, Senhor Deus, que ainda não tem certeza de ter entregue a vida a Jesus, que nesse momento possa entregar a sua vida a Jesus, ó Pai amado. E se há alguém com grande problema, que esse problema também possa ser entregado a Deus, que é maior do que qualquer problema, que é maior do que qualquer circunstância, que é maior do que qualquer mar que se levante contra nós. Ele vem sobre as águas para nos dar livramento, através do seu poderoso amor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, tá, por participar conosco. Um grande abraço, que Deus te abençoe e a paz.